Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, @SamuelCacunha. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e nessa videoaula vamos falar destas lindas plantas que estão no grupo das angiospermas. Pessoal, angiosperma, quando você dá um buquê de flores para sua amada, você está dando angiospermas, porque falou em flor, falou em fruto, lembre-se, são angiospermas. Esse é o bizu inicial aqui da aula. Mas vamos lá, vamos com muita calma. Te liga só, pessoal. As angiospermas é o grupo mais diversificado dentro das plantas. Pessoal, existem mais de 250 mil espécies de angiospermas. Então é de longe o grupo mais diversificado. E no decorrer da aula, vocês vão entender por que esse grupo ficou tão diversificado. Então te liga aqui, mano velho. Eles produzem pólen? Claro que sim. As angiospermas produzem semente? Claro que sim. Tem vasos condutores? Claro que sim. Ou seja, tem tudo que os outros grupos têm. Mas aqui surge uma novidade evolutiva muito bisurada. Olha só, as angiospermas possuem flores e frutos. Essa é a grande novidade evolutiva e graças a essas duas estruturas que surgiram nesse grupo, as plantas angiospermas se tornaram tão diversificadas. Por quê? As flores, pessoal, imagina, o que é uma flor? Uma flor é uma oferenda, né? Ela tá aqui assim, ó, venha, falando assim para os insetos ou para polinizadores, para inclusive aves, né? Outros animais polinizadores, tá aqui, ó, venha. Ok, então as flores, por ter esses odores, às vezes fedorentos, às vezes agradáveis, ou por ter formas, cores diferentes, elas auxiliam e muito na polinização, porque elas atraem polinizadores. Então te liga no grande bizu, essa flor, né? Atrai, auxilia na polinização. Enquanto que os frutos, eles auxiliam na dispersão de semente. Ó, o que é um fruto? Imagina, tem lá uma coisa carnosinha, lá chega uma ave, pá, come aquilo, como eu ponho no bico, né? E sai voando. Daqui a pouco se alimenta daquilo, pá, e deixa a semente no escafundó do brejo. Ou seja, dispersou a semente, porque dentro do fruto tem a semente. Nós vamos ter uma aula exclusiva, depois dessa aqui, falando sobre fruto e pseudofruto, coisa que a gurizada se confunde muito, ok? Mas nessa aqui, então, nós vamos seguir falando das flores, que é a grande novidade evolutiva. Então te liga só a flor. Pessoal, essa aqui é uma flor hermafrodita, porque tem a estrutura reprodutiva masculina da flor, ao mesmo tempo possui a feminina. Então tá aqui, isso aqui que parte daqui, é a estrutura masculina da flor. É chamado de estame ou ainda androceu, e é formado basicamente por duas partes. O filete, que é essa coisinha longa, e em cima do filete, o filete está sustentando a antera. Lembre-se de antena, lembra uma antena. É aqui, gente, na antera que são produzidos os grãos de pólen, ok? Guarda essa informação que depois nós vamos nos aprofundar nisso aqui. Outra coisa interessante aqui é essa estrutura em forma de garrafa, porque isso aqui é o pistilo ou ainda gineceu. Nada mais é do que a porção feminina da flor. Então isso aqui é a porção feminina da flor. E tem esse formato de garrafa, onde a parte de cima, que é abertinha, é chamado de estigma. Depois tem algo que liga o estigma ao ovário, e esse algo que liga o estigma ao ovário é chamado de estilete. Então tem um estilete aqui. Estigma, estilete, ovário. Aqui dentro está o óvulo. Ok? Então, porção feminina em porção masculina. Aqui já cabe um grande bizu. Esta é uma flor hermafrodita. Mas existem flores apenas com a porção masculina ou apenas com a porção feminina. Nesse caso, não. Ela está sendo representada, é o que mais vai cair nos teus vestibulares, uma flor hermafrodita, ok? Mas tem outras estruturas bisuradas aqui pra gente ver. Vamos lá para baixo. O que segura a flor, na verdade, o que sustenta ela, a flor está lá em cima, ele está sustentando, é o pedúnculo floral. Ele é membranoso, ele é flexível, uma haste flexível. Ok? Acima do pedúnculo floral, tem aí o que a gente chama de receptáculo floral, onde a flor está inserida. Então, receptáculo, lembra? Recebe-se a flor. Aqui é o receptáculo floral. Agora aqui, te liga, por fora e
sabe, por fora de toda a flor, tem o que a gente chama de cálice. O cálice é formado por várias sépalas. Eu estou aparecendo? Acho que nem estou aparecendo. Isso aqui é uma sépala, isso aqui é outra sépala, só que tem sépala por todas as voltas. Então, sabe quando pega uma flor bonitona assim, e embaixo dela tem umas flores, umas folhinhas verdes? Aquelas folhinhas verdes que estão embaixo da flor são as sépalas. O conjunto dessas sépalas a gente fala que é cálice. Tranquilo até aí. Agora, acima das sépalas, aí sim nós temos as pétalas. Pessoal, o conjunto de pétalas que ficam por toda a volta da flor é chamado de corola. E essas pétalas aqui, elas têm cores diferentes, formas diferentes. Por quê? Porque elas estão atraindo insetos ou animais polinizadores, tá? Então, belezinha aqui. Até então, vamos ver se eu não me esqueci de nada. Isso aqui é a flor, gente. Quando eu vejo uma flor, eu fico assim, poxa, o que é evolução, né? O que a flor fez, pessoal? O que a flor permite? Ela simplesmente fica aberta, mandando cheiros, mostrando-se as cores bonitas, cores vibrantes, formas diferentes, tudo com o intuito de atrair os polinizadores. Que coisa fantástica isso, né? Então, é algo apaixonante dentro da biologia. Agora tem um grande bizu aqui para vocês. Quando a gente olha, por exemplo, um girassol, tá aqui um girassol, a gente fala, ai, que flor bonita. Não. Pessoal, acreditem, aqui vou lançar uma que às vezes cai esbutear do bolso da gurizada. Porque um girassol não é uma flor, mas sim muitas e muitas flores. Cada bolinha dessa aqui é uma flor. Óbvio, um pouco diferente dessa aqui, mas é uma flor. Então um girassol é formado por muitas e muitas e muitas e muitas flores. E aqui, nisso aqui que a gente pensa que são pétalas, na verdade a gente chama de bráctea. Cada uma delas são chamadas de bráctea, que nada mais é do que uma folha modificada. Normalmente com cores vibrantes, no caso do girassol amarelo, que faz com que insetos de longe sejam atraídos. Então, e também algumas dessas brácteas estão ali para proteger todas essas flores que estão aqui. Isso é chamado então de inflorescência. Beleza? Então, se falar de inflorescência, tem que saber que o principal exemplo é o girassol. Existem vários outros classificações e tal, mas girassol é o principal exemplo e é formado por muitas flores, por isso inflorescência, muitas flores. E lembre-se, isso aqui não são pétalas, são brácteas que estão na volta da inflorescência. Tranquilo? Bom, para esse tipo de inflorescência, nós damos o nome de capítulo. Capítulo, literalmente capítulo. Como eu disse para vocês, isso não é tão cobrado em provas de vestibular, inclusive eu não achei questões que cobrassem isso aí, né? Raramente poderão cobrar, acho muito pouco provável. Existe essa classificação por capítulo e outras classificações de inflorescência. Mas aí o enunciado vai vir e tu tem que agir lá na malícia lá, né? Para se lembrar que, na verdade, cada coisinha dessa aqui é uma flor. Tranquilão? Beleza. Agora, mano velho, nós vamos nos aprofundar. Eu vou falar um pouco do androceu, do que acontece lá dentro, né? Então, nós vamos falar o que está acontecendo aqui no estame ou no androceu, aqui mais especificamente. Depois nós vamos ver tudo que está acontecendo aqui no gineceu, mais especificamente nessa região, né? Que é a parte, aqui é masculina, aqui é feminina. E depois ainda nós vamos falar da fecundação. Quando os grãos de pólen atingem aqui essa porção, e aí vai se juntar e vai ocorrer fecundação aqui dentro. Para isso, obviamente, sabe, vai ficar aquela imagem bonitona para você, eu vou projetar aquela figura bisurada e vou narrando os fatos que ali estão acontecendo. Então, vamos começar vendo o androceu, a estrutura masculina da folha e da flor e tudo que está acontecendo ali dentro dos estames, ou melhor, das anteras. Então, fica ligado na imagem. Gurizada, a produção do micrósporos, ou seja, dos esporos, ocorre aqui nos estames. Nessas estruturas são encontrados o que a gente chama de sacos polínicos, o que corresponde ao microsporângio. Em cada um dos sacos polínicos existem várias células mães dos esporos. São as células que vão formar os esporos. Estas células sofrem meiose e formam esporos haploides. Lembram? Meiose espórica. Dentro do saco polínico, o esporo sofre mitose agora e se transforma no grão de pólen. O grão de pólen nada mais é do que o gametófito masculino, que formará o gameta masculino.
Essa mitose origina duas células. Uma delas é chamada de célula do tubo. Guarda essa informação, né? Célula do tubo. E a outra é a célula geradora. Ambas essas células, obviamente, são células N, células haploides. Beleza, você viu o que aconteceu aqui dentro da antera. Formou-se o grão de pólen e dentro do grão de pólen tem duas células. A célula geradora e a célula do tubo. Guarde essa informação que depois nós vamos unir essa informação lá na fecundação. Antes da fecundação, vamos falar o que está acontecendo nesse momento aqui, dentro da estrutura reprodutiva feminina da flor, que é chamado de gineceu, ou ainda pistilo. Fica ligado na imagem. Pessoal, aqui no interior do ovário podem ser encontradas um ou mais óvulos. Beleza. Nos óvulos ou no óvulo existem as células mãe do esporo. Estas células-mãe também vão sofrer meiose, porque formarão o esporo. Lembra-se, a meiose nas plantas é espórica. Dessa meiose vão ser formadas 4 células haploides, células N. 3 dessas células regridem, degeneram, vão embora. Só que uma delas se desenvolve no que a gente chama de esporo feminino, ou, num termo mais bisurado, mais técnico, digamos assim, em megásporo. O megásporo se divide e forma uma outra estrutura, agora, gente, contendo 7 células. Essa estrutura é chamada de saco embrionário, ou ainda o gametófito feminino. Uma destas células aqui, dentro do gametófito feminino, é a oosfera, que é aí sim o gameta feminino. Outras 2 células que estão muito próximas à oosfera são chamadas de sinérgides. E as 3 que ficam no lado oposto são chamadas de antípodas. Agora, aqui no centro do saco embrionário, existe uma célula muito grande que possui 2 núcleos. Esses 2 núcleos são chamados de núcleos polares. Portanto, te liga, aqui são 2 núcleos que fazem parte dessa célula muito grande aqui no centro dessa estrutura. Ok, gurizada, vocês já viram agora o que aconteceu na estrutura masculina, na estrutura feminina, e agora nós vamos ver a fecundação. O que acontece quando o grão de pólen aqui chega e aí vai lá para a fecundação. E agora, então, fica ligado na fecundação de uma angiosperma. Então vamos falar da fecundação. Pessoal, depois que o grão de pólen é liberado lá da antera, ele vem até aqui o estigma e pousa aqui. Quando ele pousa aqui no estigma, a célula do tubo forma o que a gente chama de tubo polínico, que vai crescendo, crescendo, até atingir o óvulo. Agora, a outra célula do pólen, a célula geradora, se divide e forma 2 células, chamadas de células espermáticas. Veja que são 2. Uma delas fecunda a oosfera, o gameta feminino. Ora, a oosfera é N, a célula espermática é N. Ambas vão formar o zigoto, que é 2N, que é diploide. Já a outra célula espermática vai se fundir nessa grande célula, formando uma célula triploide. Lembra que essa grande célula possuía 2 núcleos polares. Se são 2 núcleos, mais um novo núcleo agora da célula espermática, forma uma célula triploide 3N. Veja que interessante. A célula triploide dará origem a um tecido chamado de endosperma triploide. Esse tecido, endosperma, nada mais é do que uma reserva energética que vai dar nutrientes para o embrião nas suas primeiras fases de desenvolvimento, logo após a germinação, uma vez que esse embrião ainda não faz fotossíntese. Repara que ocorreu a fecundação na oosfera e nessa grande célula com 2 núcleos polares. Portanto, foram 2 fecundações. Por isso que nas angiospermas nós falamos que ocorre a dupla fecundação. Mano, velho, anota isso. Dupla fecundação. É algo exclusivo das angiospermas e muito importante, porque veja, a dupla fecundação é vantajosa, pois ela economiza recursos, uma vez que o tecido nutritivo, esse tecido endosperma triploide, ele só é gerado se também ocorrer a fecundação da oosfera. Então, não vai gastar energia, imagina, tem que produzir um tecido de reserva energética, mas não tem nenhum embrião se formando ali. Agora, lembre-se, nas gimnospermas, esse tecido de energia, esse tecido que tem energia, reserva energética, ele é formado mesmo sem formar o embrião. Ora, é uma grande perda desnecessária de energia.
Show de bola! Agora você já sabe como é que ocorre a fecundação numa angiosperma. Lembrando que toda a formação do grão de pólen, tudo está acontecendo aqui dentro da antera. Depois do pólen já está prontinho, maduro, aí sim ele é liberado. Ao mesmo tempo, todas aquelas estruturas femininas da planta, toda aquela transformação daquelas 7 células, dos 2 núcleos polares, tudo está acontecendo aqui dentro. Ora, a polinização, quando chega a polinização e chega até aqui o pólen, e aí ocorre a fecundação, essa estrutura agora, ela vai se transformar no fruto. Ou, se ocorrer o desenvolvimento de outras estruturas aqui, não é fruto, a gente chama de pseudofruto. Mas a aula de fruto e pseudofruto será na próxima. Para que o conteúdo fique bem organizadinho, eu vou deixar uma aula exclusiva para fruto e pseudofruto. Então nós vamos, tipo, congelar agora aqui essa informação. Guarde aí, fruto e pseudofruto. Mas ainda nessa aula, nós vamos estudar a polinização. Porque, pessoal, na angiosperma, um dos processos muito importantes é a polinização. Ou seja, é o transporte do pólen até que possa ocorrer a fecundação. Para isso, existem várias estratégias. A polinização pode se dar por insetos, pode se dar por aves, pode se dar por outros animais, até por nós. Até nós podemos ser polinizadores. Então eu vou mostrar para vocês agora. Vou apagar aqui o quadro e a gente vai falar de polinização. Porque veja que interessante, pessoal. Aqui a gente estudou na mesma flor. O pólen caiu na mesma flor, tá tranquilo. Mas a grande estratégia da gimnosperma é pegar esse pólen que sai de uma planta e levar para outra, muito distante, inclusive. Isso gera recombinação genética e é o que dá a grande diversidade para as angiospermas. Então agora, o que vai acontecer? Vou apagar aqui. E nós falaremos ainda de 2 eventos. Primeiro, que é a polinização. E ainda vamos falar dos grupos de angiosperma, que basicamente eles são divididos em 2 grandes grupos. E vou falar para vocês a diferença entre eles, ok? Então fica ligado que aqui o quadro vai mudar. Então vamos lá, finalizando agora a aula com polinização e com os principais grupos de angiospermas. Então vamos lá, com muita calma. Pessoal, a polinização nada mais é que o transporte do pólen da antera, estrutura masculina, até o estigma, entradinha da estrutura reprodutora feminina da planta. Então é esse o transporte chamado de polinização. E essa polinização, ela gera recombinação gênica. Uma vez que o pólen pode sair de uma planta e ir para outra planta, às vezes muito distantes, por exemplo, carregada por um inseto, pólen carregado por inseto. Então isso gera essa recombinação gênica e automaticamente as angiospermas se tornaram esse grupo muito diversificado. Justamente por isso, lembre-se, recombinação gênica, essa troca de material genético gera variabilidade genética e isso vai aumentando ao longo dos milhões de anos aí o número de espécies, ok? Agora, te liga aqui, as flores, eu já falei para vocês, elas têm especializações que atraem polinizadores, seja a cor, seja a forma, seja o que ela oferece de alimento, seja até o odor que ela pode liberar. Isso atrai insetos polinizadores. Sabe que tem algumas flores que liberam, pessoal, ó que loucura, elas liberam cheiro de cadáver. Pô, por quê? Vai atrair um inseto que gosta de cadáver, achando que ele tem um cadáver, na verdade não tem. Aí ela fica ali, se enche de pólen, o inseto, aí vai para outra flor e leva o pólen de uma para outra. Isso é a polinização. Agora já dei um spoiler para vocês, ó. Existem vários tipos de polinização. Menos comum pela água, a água pode levar o pólen para outro lugar. Ó. Pelo vento, pode acontecer também, né? Normal, o vento leva para o outro lugar. Mas o mais comum é se dar por animais. E aí tem 3 classificações. Entomofilia é a polinização por insetos. Imagina aí uma abelha. A abelha pousa numa flor para pegar ali o néctar e tal, tudo mais. Ela se enche de pólen no corpo dela, inclusive ela também tem especializações. O pólen fica literalmente grudado nas cerdas que tem no pelo, nas cerdas que tem no corpo da abelha. Agora essa abelha sai de uma flor e vai para outra. Então ela carrega o pólen de uma flor para outra flor e ali gera a polinização. A mesma coisa pode acontecer com pássaros, ornitofilia. Os pássaros literalmente vão se alimentar de alguma coisa da planta, ali da flor no caso, se enchem de pólen, vão em outra flor e transportam esse pólen. Polinização. E também uma que é bem comum são por morcegos, quiropterofilia. Os morcegos também vão ser a mesma coisa mais ou menos relacionada ao pássaro, mas lembra que morcego não é pássaro, é mamífero.
Tranquilo? Então tem vários, se tu parar para estudar e ver, pode ter outras estratégias de polinização. Até você, se tu tá caminhando lá, aí tu chega lá, se enche de pólen numa flor, né? Ah, tua roupa, pô, ficou toda amarelada assim de pólen. Aí tu vai para outra, de repente tu se esfrega em outra flor, tu foi polinizador nesse caso. É menos comum, talvez, mas é possível, né? Agora, outra coisa importante, as plantas também podem fazer autopolinização. Lembra, o que a gente estava desenhozinho aqui era uma autopolinização. É uma flor levando o pólen para essa mesma flor. Aí ocorre essa autopolinização, a autofecundação, e ali os paranauê acontecem. Mas se liga, para a planta não é bom ter autopolinização. Porque se ela mesmo, se ocorre a fecundação nela mesma, qual é a variabilidade genética que ele tem? Qual é a recombinação genética que tem? Não tem, professor. Então, por isso, algumas plantas, inclusive para evitar a autopolinização, elas têm estratégias diferentes, que é o amadurecimento da estrutura masculina em diferentes épocas do amadurecimento da estrutura feminina. Então, se estão em diferentes épocas maduros, não ocorre essa autopolinização, como se fosse uma defesa. Tranquilo? Pessoal, essas são estratégias de polinização. Agora eu vou falar dos principais grupos, né? E aqui é também, sempre, biologia, a única constante na biologia é a variável. Lembre-se sempre disso, está sempre tudo mudando. E se você olhar nos vestibulares, muitas questões caem que tem dois principais grupos, que são as monocotiledones e as dicotiledones. Ah, beleza, não está errado. Mas hoje se sabe que risca a dicotiledona, porque não é um grupo monofilético, não é um grupo que veio de apenas um ancestral. Então você risca a dicotiledona, e o mais recente, muito embora mais comum, pelo que eu vi o balanço das questões de vestibular, ainda é cobrar mono e dicotiledona. Mas as dicotiledones agora se transformaram no que a gente chama de eudicotiledones, que são as dicotiledones verdadeiras. Tranquilo? Então, o certo hoje, o mais moderno para ti, é falar monocotiledones, um grupo, eudicotiledones, outro grupo, e um grupo mais basal, menos diversificado ainda, que são as magnoliídeas. As magnoliídeas, ok? Então, esse aqui é menos comum, muito menos comum. O que o vestibular pode cobrar são os mono e as eudicotiledones. Ainda na nossa apostila, eu trouxe dicotiledones, porque é o mais comum ainda nos vestibulares, acreditem. Ainda cai muito com esses dois nomes. Mas tu tem que saber isso, eu quero que tu anote. Falou em dicotiledônia, o que é referente moderno às dicotiledones são as eudicotiledones, ok? Então agora eu vou projetar uma imagem para vocês mostrando a diferença entre uma e outra, que isso o vestibular gosta de cobrar. Ele pode te cobrar e falar, poxa, essa planta aqui, ele vai te mostrar uma planta, ou uma flor dessa planta, ou até a raiz dessa planta, uma estrutura de uma determinada planta. E ele vai te perguntar, é monocotiledônia ou é dicotiledônia ou eudicotiledônia? Tu vai ter que saber só pelas características. Isso é chato, eu sei, mas para isso eu trouxe uma figurinha aí bisurada para vocês. Fica ligado. Então aqui está, gurizada, as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Lembrando que as dicotiledôneas podem ser chamadas de eudicotiledôneas. Inclusive, é mais moderno. Vamos às diferenças. Enquanto que na monocotiledônea a semente tem apenas um cotilédone, cotilédone é a estrutura que vai dar origem às primeiras folhas. Nas dicotiledôneas, a semente possui 2 cotilédones. As folhas das monocotiledôneas possuem nervuras paralelas. Lembra de uma grama aí, né? É uma monocotiledônea. Enquanto que as dicotiledôneas, mais diversificadas, inclusive, possuem folhas com nervuras ramificadas. Tem uma nervura no meio e outras ramificadas. Os feixes liberolenhosos, xilema e floema, aqui nas monocotiledôneas, eles são difusos, enquanto que nas dicotiledôneas, esses feixes são ordenados, estão em ordem, organizadinho. Aqui outra coisa interessante, as flores das monocotiledôneas, elas são trímeras, ou seja, elas têm sempre pétalas múltiplas de 3, o número de pétalas múltiplos de 3, enquanto que as dicotiledôneas, as pétalas são múltiplos de 5 ou 4, portanto são flores pentâmeras ou tetrâmeras. Quanto aos frutos das monocotiledôneas, eles possuem 3 carpelos. Pessoal, os carpelos dão origem ao tipo do fruto. Depois a gente vai estudar os frutos mais para frente. Então, se tem 3 carpelos, é monocotiledônea. Se o fruto tem 5 carpelos, é dicotiledôneas. E aqui uma coisa muito interessante também são as raízes. Nas monocotiledôneas, as raízes são fasciculadas.
também conhecidas como cabeleiras. E nas dicotiledôneas, as raízes são pivotantes ou axial. É quando tem essa raiz principal que vai super profundo no solo. Te liga que falar de raiz, falar de folha, nós teremos depois uma aula exclusiva para falar de cada uma dessas estruturas. Fechou, gurizada? E assim a gente chega no final de mais uma videoaula. Lembrando que essa aula de angiosperma ainda tem uma sequência. Nós falaremos de fruto e pseudofruto. E depois falaremos das raízes, do caule e das folhas. Fechando assim, fechando não, depois ainda tem mais botânica pela frente, mas já estamos nos encaminhando para o final, ok? Fica aqui para todos meu grande abraço e nos vemos muito em breve. Até inclusive já pode dar fechar esse vídeo e abrir o próximo de fruto e pseudofruto. Fica aqui o meu grande abraço para todos e até o próximo vídeo.